Bom dia, muito bom dia para você ligado aqui no canal Emerson Rocha. Nessa manhã de domingo a gente já está aqui com um material bem legal que eu tenho certeza que você vai gostar, com algumas informações importantes sobre o mercado da bola. Mas antes eu peço para você fazer apenas o seguinte: você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo. Se você já é inscrito, deixa o like e compartilhe para chegar a outros vascaínos. Quem não for inscrito, além de se inscrever, também acione o sininho das notificações. Sempre que a gente subir um vídeo ou fazer uma live, você vai receber uma notificação para você também acompanhar o conteúdo aqui do canal Emerson Rocha. Como eu digo, para a galera que está chegando pela primeira vez, esse é um canal paralelo. Eu tenho loja, continuo no Atenção Vascaínos com muita informação lá, mas aqui é um trabalho paralelo que a gente traz alguns detalhes, algumas informações. E nesse domingo ainda temos muitas coisas relacionadas à Copa do Mundo. Ontem o Brasil empatou com o Marrocos na estreia da Copa do Mundo, na Copa do Mundo em 1-1. O Ryan não entrou no jogo, nem o Endrick, e a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do mercado da bola, contando demais com a sua audiência, pedindo para a galera chegar e deixar o like aqui para chegar a outros vascaínos. Olha, eu preparei aqui o material sobre 5 nomes que começaram a surgir em relação a informações. E a gente vai aqui atualizar você logo nessa manhã de domingo. Olha, a primeira informação que a gente tem aqui sobre a questão do Hugo Moura, volante do Vasco. Hugo Moura é um jogador que tem contrato com o Vasco até o final do ano. É um jogador que hoje ainda é muito útil ao elenco do Vasco, já que não há, por exemplo, um jogador com a característica que tem o Hugo Moura de ser um camisa 5, um jogador mais marcador que fique ali à frente dos dois zagueiros. O Barros até, de certa maneira, ocupa essa posição, mas não é a característica predominantemente do Barros fazer essa função. E aí o Hugo Moura é um jogador ainda útil ao Vasco. Ele já pode, inclusive, assinar pré-contrato com outros clubes e já começam a aparecer propostas para o jogador, principalmente de fora do Brasil. Do Japão e do México já começam a ter clubes interessados no atleta. E olha, a gente tem que lembrar que o Hugo Moura acabou de ser pai agora, tem uma vida predominantemente aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, e em princípio ele não quer deixar o país, mesmo com as possibilidades de ter um valor, ser mais bem valorizado, jogando fora do Brasil, mas ele nesse momento não tem o interesse em deixar o Vasco. Como eu disse, ele tem contrato até o final do ano, pode já assinar pré-contrato inclusive com outros clubes, mas não é o interesse nesse momento do Hugo Moura deixar o Vasco. Então a gente fica aqui na expectativa que quando chegar uma proposta efetivamente a gente vai saber, mas por enquanto o Hugo Moura será jogador do Vasco nesse segundo semestre. Outra informação importante que a gente traz aqui nesse boletim é sobre o atacante Everton Cebolinha do Flamengo. É bom a gente deixar claro para o torcedor que está aqui ligado com a gente aqui, que é um jogador muito valorizado no mercado. Não só o Vasco, como outros clubes no Brasil tem interesse de contar com esse atleta. Ele tem contrato com o Flamengo até o final do ano. O clube rubro-negro já acena com a possibilidade de fazer a rescisão de contrato já agora nessa janela. E aí muitos clubes já aparecem como expectativa de tentar contratar esse atleta. O Vasco, em princípio, ainda não fez nenhum tipo de proposta, nenhum tipo de contato. Só que esse jogador é um jogador que surgiu muito bem no Grêmio, com o comando do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho já conversou com a direção do Vasco. Cebolinha é um dos nomes que Renato Gaúcho gostaria de contar no Vasco para esse segundo semestre. É um jogador em que o Renato conhece bastante, tem muito apreço, queria muito contar de novo, trabalhar novamente com esse atleta. É um jogador, como eu disse, está muito valorizado no mercado, mas não deve ficar no Flamengo. Então, até agora, não houve nenhum tipo de contato, nenhum tipo de proposta, mas o Renato já falou para a direção, olha, é um jogador que me interessa bastante. E o Vasco pode, dependendo do que vai acontecer com o Cebolinha e o Flamengo, se houver mesmo essa rescisão de contrato, pode até ser que o Vasco apareça aí. O jogador já está bem ambientado também no Rio de Janeiro, não possa não querer sair do Rio, né? E aí as coisas se auxiliam e as coisas podem ser convergentes, né? Ele voltar a trabalhar com o Renato, continuar no Rio de Janeiro, em um grande clube, enfim, vamos aqui aguardar os próximos capítulos, até porque, como a gente já vem trazendo aqui nos últimos dias, o Vasco vem sim se aproximando para poder ter um novo investidor da SAF, e aí com dinheiro a mais, pode ser que o jogador se interesse no projeto de ficar no Rio de Janeiro, trabalhar novamente com o Renato Gaúcho e ser uma peça importante no Vasco para o segundo semestre. Outro nome que saiu ontem na mídia sobre Pochettino, jogador do Fortaleza.
E olha, a informação que a gente tem aqui é a seguinte: Pochettino tem contrato com o Fortaleza até o final de 2027. O Vasco, até o momento, não fez nenhum contato, nem para saber a situação do atleta, nem especulação, nada. O Vasco não fez contato nenhum com Fortaleza sobre esse atleta. Não há nada nesse momento, não há interesse, não há sondagem, não há procura, não há oferecimento. Nesse momento, entre Vasco e Pochettino, não há nada. A informação que a gente tem aqui é que nesse momento não há nada. Pode acontecer uma negociação futura? Pode, mas nesse momento não houve nenhum tipo de contato, nenhum tipo de interesse do Vasco nesse atleta que pertence ao Fortaleza. Até a informação é de que o Vasco poderia envolver o JP nessa negociação. O JP acabou de estender o seu contrato até o final de 2028. Acho muito difícil. Lógico que o Vasco pode até negociar o JP, mas eu não acredito que tenha negociação envolvendo esse atleta do Fortaleza, o Pochettino. Até porque o Vasco emprestou no começo da temporada o GB ao Fortaleza, mas o jogador não vai ficar lá no clube cearense e vai voltar ao Vasco nesse segundo semestre. O Vasco vai procurar outro destino, outro empréstimo ao atacante GB. E olha, mais dois atletas sobre Nelson de Ossa, jogador colombiano que está no Betis da Espanha. Já se envolveu algumas polêmicas lá na Espanha, mas enfim, é um jogador que já passou no México, já teve sua carreira aí passando em grandes clubes, e olha, o Vasco já é bem visto no Vasco, esse atleta. É um jogador que tem um bom posicionamento, é um volante meia que dá para jogar ali nas todas as posições do meio campo. É um jogador que interessa sim o Vasco. O Vasco já mostrou interesse em contratar esse atleta, só que é o seguinte, é um atleta, como eu disse, também valorizado. River Plate, por exemplo, da Argentina, já vem, inclusive, até conversando com os agentes do atleta, e outros clubes do Brasil também já mostraram interesse. Palmeiras, Flamengo, São Paulo, já mostraram também interesse nesse atleta. Então, há sim uma questão de uma disputa aí entre esse jogador, o Nelson de Ossa, que já demonstrou, o Vasco já demonstrou interesse em contratar esse jogador. Quando a gente tiver uma informação um pouco mais precisa, se já houve, por exemplo, algum contato, houve algum tipo de proposta, mas o Vasco oferecido, o Vasco olhou, ou gostou da possibilidade, o jogador não quer ficar mais na Espanha, quer voltar ao mercado sul-americano, e o Vasco aparece até porque o Vasco tem outros jogadores colombianos e possa ajudar na contratação de Nelson de Ossa, jogador que hoje pertence ao Betis da Espanha. E para fechar, falar sobre o zagueiro Arthur Chaves, jogador de 26 anos, jogador que está jogando na Alemanha, é um jogador que já passou pela base do Avaí, jogou inclusive na seleção brasileira sub-20 ao lado do Robert Renan, é um zagueiro alto, de bom porte físico, até mesmo da bola aérea, que é o calcanhar de Aquiles do Vasco. Ele foi oferecido ao Vasco e agradou, tá? A direção do Vasco e a comissão técnica ficaram bem dispostas a tentar contratar esse atleta. Só que a diretoria está focada em buscar um jogador de mais peso para o sistema defensivo. O Vasco não tem tantas balas assim para contratar vários zagueiros. Então o Vasco quer ser assertivo. O Vasco quer contratar um jogador mais assertivo, mais de peso para o sistema defensivo, mas aquele negócio não descartou também a possibilidade de contratar esse jogador jovem brasileiro que está jogando na Alemanha. O Arthur Chaves surge como uma possibilidade de reforçar o Vasco no sistema defensivo. Nessa manhã de domingo, esse boletim aqui no canal Emerson Rocha é para falar sobre esses atletas. A gente claramente vai fazer hoje lives aqui nesse domingo aqui no canal para trazer outras informações, mas nesse momento essas são as nossas informações. E antes de encerrar, um recado importante, e para só, detalhe importante, e já a gente volta. Fala galera do canal Emerson Rocha, sou eu, vocês já me conhecem, Márcio Romano, estou aqui, olha, na Gigante da Colina de Copacabana, mostrando o paredão de produtos para vocês. Olha que legal, a camisa casual da Nike, camisa Vasco Brasil, bermudas e shorts, camisa de jogo, olha ali, Emerson, mostra lá, nosso amigo ali dando uma olhadinha no produto, coisa boa, material Nike. Então faz isso, inclusive o Emerson trouxe a garotada dele, ó, os filhos, para jogar uma sinuquinha. Isso aí, tá empate, tá certo? Então eu convido todo mundo, todos vocês do canal Emerson Rocha para vir conhecer a loja Nossa Senhora de Copacabana 845 ou arquibofc.com.br. Valeu? Vem!
Valeu, meu parceiro Márcio Romano. E o WhatsApp do Márcio Romano tá passando aqui nessa tarde vermelha aqui, ó, 2199-825-5770. Manda uma mensagem para ele para você comprar qualquer produto ligado ao Vasco, produtos oficiais da loja Gigante da Colina em Copacabana e entrega em todo o Brasil com credibilidade, segurança e tranquilidade. Entre em contato com o Márcio Romano que ele vai te explicar tudo. Você pode até parcelar através do WhatsApp com o Márcio Romano. Fala com ele que ele vai te explicar todas as situações para você também ter o seu produto ligado ao Vasco para entregar na sua casa. Brasilzão empatou com o nosso Marrocos 1-1, saiu atrás, foi lá e buscou empate com o Vinícius Júnior. No segundo tempo até melhorou um pouquinho, mas não conseguiu fazer a virada. O que você achou do jogo do Brasil contra o Marrocos? E agora o próximo jogo é contra o Haiti. Quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, deixa o like nesse vídeo, se inscreva aqui embaixo no canal e compartilhe para chegar a outros vascaínos. Obrigado pela audiência de todos vocês. Daqui a pouco a gente faz uma live aqui no canal e a gente conta demais com a audiência de todos vocês. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui!